Bom dia a todas, tudo bem com vocês? Muito bem. Depois desse hino, prestem, gente, um convite ao Espírito no seu processo evolutivo, né? É muito bom. E a gente vai trazer um tema hoje que é complemento disso aí, né? A gente vai falar sobre renúncia, né? Então eu trouxe um texto de um livro que é Em Torno do Mestre, de Carlos Camargo. Carlos Camargo, ele nasceu em Piracicaba, e era um espírito que hoje usa o nome de Vinícius. Então, o espírito Vinícius, que Carlos Camargo, através, encontra aqui, ele escreveu várias obras. Inclusive, no movimento espírita, ele auxiliou na fundação do Centro Fora da Caridade na Salvação em Piracicaba. Né? O militante de primeira linha sempre estava aí como aquele que, em primeira instância, trouxe toda a exemplificação de Jesus através das suas obras. Os seus livros sempre têm Jesus como modelo e guia, né? Então, eu estava conversando com o Toninho ali, só para a gente dar um spoilerzinho. Ele separa o que é doutrina espírita na sua essência e o que é movimento espírita. Algumas coisas vão bater meio estranho aos nossos ouvidos, mas é assim que é. Lembrando que Jesus, no seu ancianato de 3 anos aqui conosco, encarnado, quando ele começou a fazer os seus milagres e divulgar a sua missão, ele nunca falou de matéria. Jesus falava para espírito. Usava matéria no meio daquele povo que ainda estava incipiente, sem conhecimento algum, né? E baldo de conhecimento e de literatura, que não tinha aquela época dele. Então ele falava por parábolas, mas sempre vem exaltando o Espírito imortal que somos todos nós. Então eu vou ler com calma, é um texto complicado, a gente até me ajudou a traduzir algumas palavras que eu não conhecia, fiz uma colinha aqui, né? Para a gente poder então, de repente, não chegar ali, esse termo meio confuso, a gente entender o que Vinícius está querendo trazer para a gente poder entender hoje, de vez por todas, o que nos compete enquanto espíritos imortais. Lógico, respeitando cada um na sua individualidade, naquilo que dá conta, inclusive de absorção do estudo, de capacidade de gerenciar e fazer a mudança que a vida oferece, né? Então, dentro desse contexto, a gente vai trazer o tema que é do livro Em Torno do Mestre, que são mais de 100 e poucos textos que ele traz com títulos, para a gente poder nos localizar dentro da nossa necessidade. Hoje é renúncia. Ok? Prontos? Abrir aqui, limpar a caixa aqui, sugar o que ele traz para a gente. Tá bom? Então o texto chama-se Renúncia. Ele fala o seguinte: não pode haver progresso integral sem renúncia. Ok, gente? Condição sine qua non. Progresso integral do espírito imortal tem que ter renúncia. E aqui a gente vai entender o que é renúncia. A obra do aperfeiçoamento do nosso espírito, urdida de renúncias sobre aspectos multiformes. Não há caráter consolidado que se não funde numa série de renúncias. Quem não sabe renunciar, jamais firmará as bases seguras de sua evolução. Renunciar é viver, é vencer, vencer é viver. A redenção é impraticável fora da órbita das renúncias. Só neste ambiente, o espírito conquista a liberdade e firma o seu império. Ok? Está tranquilo até aqui, gente? Se estiver confuso, a gente dá uma traduzidazinha. Então vamos lá. O homem é um animal que se espiritualiza. Veio do império dos instintos e caminha para o reino da razão. O desenvolvimento harmônico dos atributos do espírito, inteligência, razão, vontade e sentimentos, determina naturalmente o recuo do instinto. Ou quanto mais eu me espiritualizo, menos eu me animalizo. Ou seja, ações mais corriqueiras, o nosso comportamento ainda imperfeito, na nossa animalidade que nos permeia. Aí essa questão, o instinto vai ficando um pouquinho para trás, quando eu uso o racional, razão, para que eu possa me libertar mais à frente. O desenvolvimento harmônico dos espíritos
Inteligência, razão, vontade e sentimento determinam naturalmente o recuo do instinto. À medida que o espírito assegura seu poder, a animalidade se restringe, semelhante transição de um para outro reino, obra da renúncia. Sabemos nós espíritas que viemos do reino mineral, vegetal, animal, a chegar na condição do animal, desenvolvendo instinto razão, passando para o livre-arbítrio, em ascensão. Então, essa é a condição de nós outros. O animal tem o instinto, o seu guia. Para o homem, o guia deve ser a razão. Ele fala deve ser. Ele não impõe como sendo, porque cada um vai absorver a maneira que ele consiga. É isso? Mas sempre será a razão. Sempre que essa fraqueja cedendo lugar àquele que é o instinto, o homem erra e sofre. Erra porque se deixa arrastar, tendo já o leme e a bússola para orientar-se ao sabor das vagas que o desvio do roteiro normal da vida. Sofre porque o erro é causa do efeito é a dor. O erro cujo efeito é a dor. Quando a gente erra, vem a dor. Não dor física, mas vem dor moral para o espírito. Lembra que a gente está falando de espírito aqui da gente, não é matéria. Quando a gente põe essas observações, é para que nós, enquanto espírito que somos, já que não somos o bolo de carne que se apresenta, somos espíritos errantes ainda, porém numa condição de transição à perfeição. O instinto não reúne os requisitos necessários para satisfazer as aspirações do espírito. Antes, constitui-lhe embaraço. Daí a necessidade de restringi-lo, impondo limites cada vez mais restritos às suas exigências. Isso só se consegue pela renúncia. A grande maioria dos homens vegeta entre duas tiranias. Uma que atua no seu interior e se denomina instinto, a outra que age de fora para dentro e que se chama sentido. Subjugado pelo instinto e fascinado pelos sentidos, o homem torna-se um ser híbrido, inconsciente, extravagante, capaz de todas as aberrações. Vejamos a atualidade que a gente está vivendo, né? Que a gente já conhece que a mídia está nos trazendo. Só a renúncia, julgando a cobiça e refreando os instintos, poderá quebrar os grilhões desse duplo e aviltante cativeiro. É o que o São Paulo aconselha em suas epístolas aos romanos sobre os seguintes dizeres: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois em tal importância o culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Convite à reforma no sentido de que botar os nossos valores de aquisições lá na frente, ou seja, os valores que realmente vão contar, onde Jesus já nos dizia, botar o teu tesouro onde o ladrão não rouba e as traças não corroem. Ok? Espírito. Para que o vosso corpo seja um sacrifício vivo em oferenda perpétua, é indispensável manter aceso o fogo da renúncia, na imolação do instinto e da cobiça. Se alguém vem a mim, não renunciar a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Isso está lá em Mateus, gente, 16:24, no Evangelho de Jesus, onde ele faz o convite e a gente fala assim, está na estranha moral. O que esse cara está falando? Eu tenho que deixar minha mãe, meu pai, minha irmã, mulher e segui-lo. Tem uma coisa que não está batendo nos meus ouvidos. Lembra que ele está conversando com o Espírito, tá, gente? Jesus tinha o lar e a família, mas pulei um pedaço. Pergunta. Aí ele fala, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Quem tem ouvido de ouvir, ouça. Sempre que o
incomparável mestre, fecha os seus discursos com a frase: quem tem ouvidos de ouvir, ouça, queria com isso dizer: quem for capaz de penetrar o sentido dessas palavras, porque o meu ensino não está na letra que mata, mas no espírito que vivifica, o trecho acima descrito acha-se nessas condições. Mais uma vez fortalecendo o que Jesus veio dizer do espírito, embora na matéria estava. Jesus tinha o lar e a família na mais alta consideração. Segundo o seu modo de ver, no lar e na família se consubstanciavam os maiores bens, aqueles a que o homem se acha mais intimamente ligado. Daí citar precisamente o lar e a família ao lado da própria vida como os objetivos que fazem jus aos nossos maiores afetos e ao nosso mais profundo e radicado apego. Todavia, esses tesouros não devem ser renunciados quando constitui embaraços a obra da redenção de nossos espíritos. De novo convite. Mas, afinal, de que consta essa renúncia e como deve ser executada? Aqui, cumpre levar a observação do Senhor: quem tiver ouvidos de ouvir, ouça. A renúncia, tal como Jesus a estabelece, não significa, no que respeita à família, o seu abandono, nem o arrefecimento do afeto que une os corações destinados a viverem sob o mesmo teto. E no que concerne aos bens temporais, a renúncia não importa, tão em abrirmos mão de tudo que possuímos, transformando-nos em párias ou mendigos. Eu já dizia algumas vezes aqui que eu nunca fiz e nunca farei apologia à pobreza, ok? Mas a gente tem que perceber que somos espíritos. Aí há um hiato e há uma separação que é gritante, que a gente tem que começar a perceber, que é o abraço e a fraternidade. Renúncia, segundo o critério evangélico, quer dizer capacidade moral, força de caráter capaz de sobrepor em qualquer emergência ou conjuntura a causa da justiça e da verdade acima de todos os interesses, de todas as volições e prazeres, e mesmo acima das nossas mais legítimas e caras afeições. Tal a condição sine qua non estabelecida por Jesus para nos tornarmos seus discípulos. Essa importantíssima questão tem sido interpretada pela teologia de certos credos cristãos, sim, aqui está fazendo julgamento, do estrabismo teológico nascer os conventos. O recluso da cela supõe, com isso, apressar o dia da redenção de suas almas. Enganam-se redondamente, pois antes retardam a aurora desse dia glorioso. Não é fugindo da sociedade e simulando egoisticamente em paredes de um cubículo que aceleremos a evolução dos nossos espíritos. Os trânsfugas, ou seja, os desertores, perdem a oportunidade de avançar na senda do progresso, porque evitam as lutas, enfrentando os nossos inimigos, dentre os quais a morte é o derradeiro a vencer, no conceito de Paulo, que caminharemos com passo seguro na conquista do porvir. O tabernáculo eterno não se abre com gazua. Gazua é uma chave, um pedaço de arame que a gente vai no cadeado quando pede ali dentro abrir. Isso é a gazua, ou seja, uma gambiarra falsa, e uma chave falsa, e que pretendem os habitantes do claustro senão abri-las com chave falsa. Os instintos adormecidos pelo silício e pelo jejum não foram vencidos, não foram subjugados. Acham-se apenas impossibilitados de ação mediante processos anormais e, portanto, condenáveis. A virtude de convento é como a planta de estufa, só medra ou só germina coberto das intempéries. Não é a tal renúncia ensinada por Jesus que deu os mais inequívocos exemplos de sociedade convivendo com os pecadores, tomando parte nos seus jantares, bodas e festins, a despeito mesmo das censuras
acriminosas do fariseísmo que o cobrira de apódolos por isso, ou seja, das verdades de si mesmo. A filha que deixa o seu pai, que abandona o lar e a sociedade para sepultar-se num convento, comete um ato de fanatismo. Ela não renunciou ao pai, mãe, irmãos, irmãs e a tudo quanto tem, no sentido de que o Divino Mestre preceitua. Ela deixou de cumprir o seu dever junto da família e da sociedade, fugindo das lutas e vicissitudes que a vida humana social. O arrefecimento e o repúdio às afeições da família, consequente ao enclausuramento, são antes delito que virtude. Já dizia o apóstolo João: sábia e judiciosamente, se não amas o teu irmão que vês, como amarás a Deus que não vês? O que Jesus pede não é desafeto. E lembrando aqui, lá no livro de Oséias, Jesus já dizia: misericórdia quero, sacrifício não. Não é o repúdio do lar, essa mansão sagrada, onde se fazem as virtudes fundamentais do cristianismo. Não é a abstinência de tudo que nos alegra, conforta e refrigera a alma. Não é a privação do conforto, do bem-estar e da independência material e financeira. Não é estrangulamento de todas as aspirações do melhor, porque nosso ser naturalmente anela, porque isso seria uma monstruosidade. Seria a nossa morte moral, um efeito de embrutecimento da abulia a que condenamos nosso próprio espírito, ou seja, da decisão das nossas verdades. O que Jesus requer dos seus discípulos é, como já ficou dito acima, a coragem moral, a disposição de ânimo capaz de resistir a todas as seduções do mundo, colocando acima de tudo, inclusive de nossos mais santos afetos e da nossa própria vida, o ideal da justiça e de amor que sua doutrina encerra e do qual ele mesmo é símbolo e exemplo. Ou seja, gente, aqui a gente tem que levar em consideração que nós somos espíritos ainda muito imperfeitos, ok? E a gente estava conversando com o Toninho que a gente tem que fazer uma separação que é movimento espírito e que é doutrina espírita. A doutrina espírita, na sua excelência, na sua pureza doutrinária, ela vem trazer para o espírito a necessidade da transformação dos seus valores. O movimento espírita, muitas das vezes, sem a capacidade do estudo, com a preguiça natural de todos nós, a debruçar em obras, em livros, para buscar verdades, a gente acaba comprando falas daquele orador que é inteligente, ou daquele orador que tem uma boa retórica, ou daquela conduta assim, assado, que eu ouvi dizer que é assim. Já ouvi muito dentro de casas espíritas. Eu acho que é assim. O achismo não existe em doutrina espírita. Doutrina espírita, como eu disse, existe doutrina, existe base doutrinária no Pentateuco de Kardec. Então a gente tem que avaliar que certos conceitos que o movimento espírita nos conduz, a gente acaba, se não for separar da letra que Jesus disse ali, que mata ao espírito que vai vivificar. É isso que a gente tem que avaliar. E deixa a falação de quem quiser falar, deixa que você tenha dentro da verdade. Kardec nos informa o seguinte: é preferível você negar 10 verdades que aceitar uma mentira, ok? Isso se tratando de doutrina espírita. Eu posso negar verdades, porque eu ainda não introspectei em mim, ainda não absorvi o seu conteúdo maior, mas a mentira, de forma alguma, eu posso aceitar. De forma alguma. Porque isso é um desserviço à doutrina espírita. Eu já ouvi em casa espírita entrar uma pessoa, por exemplo, com uma bengala, ok? Ali tem uma recepção, tem um cara que vai recepcionar, que é um voluntário, vai de todo o coração, de toda a vontade, para poder auxiliar. Entra o sujeito com a bengalinha certa. Aí ouve de alguém do lado: coitado desse irmão, deve ter furado o olho de muita gente para quem serve. Fazendo alusão à lei de causa e efeito. Gente, lembrando que lei de causa e efeito é atributo do espírito, ele escolhe o que ele quer trazer na próxima encarnação, o seu objetivo de evolução e crescimento. Lógico que há um direcionamento, né? Assim, o cara que já foi extremamente orgulhoso, extremamente vaidoso, lindo de morrer, 1,80 m, olho azul, aquele modelo, né? Assim, ele chega, desencarna e quer voltar de novo do mesmo jeito. Ou seja, vai repetir os mesmos defeitos, os mesmos erros morais. Aí a espiritualidade que conduz esse processo encarnatório vai falar: ok, meu irmão, é sua vontade, tá beleza. Mas deixa só, vamos ver o seu pretérito aqui. Começa a revelar o pretérito espiritual desse sujeito. Várias encarnações, ele perdeu a encarnação exatamente pelo orgulho e a vaidade.
Aí o convite vem, você volta assim, 1,80 m e lourinho. Mas vamos botar um olho meio puxadinho assim do lado, meio carolinho? Vamos botar? Vamos botar 1,80 m bonitinho, mas de repente sem um braço? Que tal? Não vai ser bom? Assim você não vai ficar olhando onde deseja da mulherada, você não vai ficar... Né? Assim, então, eles vão caminhar de alguma sorte daquilo que Jesus nos convida, que não põe fardo pesado em cima de um estágio. Ok? E a gente vai tramitar, dentro das nossas necessidades, daquilo que nós damos conta. A nossa observação é essa. Então, o que traz o texto é exatamente, olha, você é um espírito imortal. Quando eu falo separar da sua família, não é anular, pelo contrário. É se você tiver, dentro da sua condição e capacidade de renunciar a determinadas situações que para você já perdeu valor, porque a tua alma já expandiu, faça. Isso agrada a Deus e a você, enquanto espírito, vai acelerar o seu processo evolutivo. Ele não vai te pedir sacrifício. Então, aquele negócio, eu tenho que ir na casa espírita 8 horas, hein? Briga com a mulher, a marido e os filhos, que 8 horas tem que estar lá, esquecendo que de repente a obrigação maior naquele dia é perante a família e o filho. Não estou dizendo e convidando ninguém a sair fora da casa espírita, gente, tá bom? Vamos avaliar essas questões, mas a gente não pode ficar no chicotinho, sabe como? Aquele que fica no flagelo, como diz o texto ali, que é aquele que está enclausurado achando que está servindo a humanidade, e no momento não está. Ele está abrindo mão dessa humanidade, da convivência. E o Evangelho já convida a viver um bom combate. Porque o Espírito, quando desencarna, na erraticidade ele não evolui, ele se adequa a condições para voltar novamente à matéria. Evolução é feita aqui, no embate, nas contradições, nas exemplificações. Aí ele vai evoluir. Então, dentro do que eu dou conta, lembrando que somos espíritos imortais. Se eu não consigo nessa encarnação, porque é demais para mim, o peso está pesado, eu não consigo avaliar essas questões, seja do perdão, seja em que sentido ela for, a âmbito de avaliação, eu tenho que perceber que eu tenho outras oportunidades. Estou retardando a minha marcha, mas é na minha individualidade, não no coletivo. O coletivo só vai transformar quando a minha individualidade, junto a vários, começar a bater no mesmo diapasão, na mesma vibe. A gente evolui, a gente transforma o mundo quando todo mundo começa a praticar amor e caridade, deixando para lá do instinto e avaliando a razão de ser, enquanto é espírito imortal que é para avaliar o seu crescimento, para chegar novamente à mão de Deus do jeito que a gente saiu. Puro, simples, perfeito. Ok? Então a gente tem que começar a perceber que a casa espírita é a bengala hoje ainda necessária para que nós, enquanto espíritos, evoluamos. Mas vai chegar um momento que esse ato de tempo, mais à frente avançado, com o conhecimento e a prática do amor desenvolvido em nós, não tem necessidade de voltar mais. Não é assim que nos informa a doutrina espírita? O dia que eu estiver pago o último centil, eu não terei que voltar novamente à matéria. Porque eu já tramitei em todos os espaços, já percebi todas as situações, já vivenciei várias oportunidades, homem e mulher, já tramitei no conhecimento universal que me incorpora na condição de espírito que guia ou orienta a humanidade, de estar dando respostas a qualquer pergunta, ou seja, a fé e a razão que não contraponta contra o tempo e encare qualquer motivo, porque é verdadeira. Nessa condição de espírito, lá mais à frente, que todos nós chegaremos, é preciso que a gente renuncie aqui algumas coisas. Porque quando a gente fala renúncia, a gente traz para aquilo que é mais comum a nós. Matéria, não é assim? Eu quero comprar uma casa própria. O que a pessoa faz? Renuncia a prazer, a pizza, o que for, as festas e começa a guardar o dinheiro para comprar a casa própria, assim como qualquer bem material. Ok? Tem uma festa no final do ano, gostei daquele vestido, caro, começa a fazer uma poupançazinha, renuncia um cinema. Não é assim, gente, que a gente faz algumas renúncias. É normal, ninguém está condenando isso não, ok? Mas quando a gente põe renúncia, quando nós estamos muito materializados ainda e somos crianças espirituais, a gente traz para a matéria tudo isso que é o nosso dia a dia. Nosso trabalho, nossa profissão, e a gente vem trazendo para nós essas questões, não é assim? E vem aquele fazendo uma poupança, fazendo um trem, a previdência, né? Para não faltar, não é assim que a gente age, com muita razão, raciocínio e tudo? Mas espera lá, eu tenho o que de vida? 70, 80, 90, 100 anos? Para a eternidade, 100 anos é o quê?
poeira, vírgula, é nada. Se eu olhar e me enxergar enquanto espírito imortal. Que busca é essa que eu estou fazendo na minha imortalidade, agora na minha encarnação presente e abençoada? Esse é o convite da doutrina espírita. Reformular valores, reformular conceitos, sair da mesmice, da aceitação daquilo que fala e eu achei bonito. Compete a ti buscar os seus interesses. Compete a ti fazer a evolução que te compete enquanto espírito. Não a outrem, não a mulher, não ao marido, não ao filho, é a ti, danado. É a ti, espírito imortal. É você que precisa trabalhar dentro de você valores para que você possa não voltar a retornar mais dessa bagaça que é a nossa vida aqui na Terra. Ok? Dentro desse processo, gente, eu só vou fazer aquilo que eu dou conta. Então, não vou ficar aqui na casa espírita, eu tenho que estar na segunda, terça, quarta, quinta e sexta no chicotinho. Porque eu estou deixando de lado aquilo onde eu fui localizado, que é a minha família. É ali que eu tenho que crescer. Jesus já dizia, floresça onde fores plantado. E é onde a gente está sendo plantado. Estritamente no ambiente da casa espírita, ou perante a vida imortal que somos nós espíritos. Lógico, ali é um hiato de tempo que as nossas experiências passam por esse processo. Ali eu adquiro valores, ali eu vejo verdades. Então não estou fazendo negação de nada disso. Mas voltando numa regra de valores, aquilo que realmente não me afasta do meu compromisso maior. E muitas das vezes, a gente nessa renúncia, porque é o bem da doutrina espírita, eu sou o tipo do espírita, gente, que eu acho que é uma hipocrisia você defender a doutrina espírita, sabe? Porque a doutrina espírita é convite de Jesus para os corações. Quando você entra dentro dessa live de percepção, o que eu estou fazendo aqui é transformação de mim mesmo. Só que pelo exemplo, eu transformo pessoas. Pelo exemplo, eu arrasto família. Pelo exemplo, eu conduzo os meus no bom comportamento e conduta. Aí, eu tenho que me abastecer desse conhecimento. Onde é que eu vou fazer isso? Estudo, casa espírita. Para nós espíritas, ok? Então, é lá que eu tenho que estar. Vou me agendar, sem o chicotinho, dentro daquilo que eu posso, e eu vou fazer exatamente aquilo que me compete. Buscar conhecimento. Dentro de uma pureza doutrinária, que nada vai sair fora de doutrina espírita, gente. Senão a gente vai cair no movimento espírita que esse meu filho, você deu o braço e quer a perna. Né? Você deu uma mão, meu filho, vai querer os 10 dedos da sua mão. Porque falta voluntário. Falta gente para chegar e abrir a casa. Falta gente para limpar. Falta gente para fazer o café. Falta gente para tomar as primeiras providências. Mas cada espírito vem numa programação reencarnatória necessária, que assuma as suas responsabilidades daquilo que lhe dá prazer, daquilo que ele sabe que vai fazer o movimento para que ele possa se transformar. E cada um, nesse entendimento, vai dar o contributo que ele já consegue fazer. Porque senão, a gente deixa de ser nós mesmos para assumir capas e bocas que a gente não possui, para ficar bem na fita. Eu sou um espírito imortal, gente. Nessa encarnação, meu nome é Paulo. Tenho um CPF, uma carteira de identidade e um endereço. Na próxima encarnação, estou representando o papel da vida a outro personagem. Não sei que nome eu terei, que número de CPF, carteira de identidade, se vai existir isso, né? De repente não existe mais, né? Evoluindo tanto. Então, gente, hoje eu tenho uma conduta que a minha personalidade impõe dentro do processo da vida, do ambiente que eu estou. E dentro dele eu tenho que ser fiel. Né? Dos meus princípios, das minhas coisas, e buscar realmente aquilo que vai me libertar. Se vai libertar o outro, problema do outro. Eu gostaria que fosse, mas eu não posso impor. Sabe por quê? Senão a gente estava dando uma de Deus hoje. Olhando as justiças que vêm do Rio de Janeiro para cá e achando que Deus não existe. Que absurdo, que atrocidade. Nos choca porque o nosso espírito já um pouco mais avançado, dentro do processo da fraternidade, da resiliência e do abraço, a gente vai perceber que tem uma coisa aí que esbarra na monstruosidade, né? Que chega numa condição que você choca, te arrepia, você fala, como pode acontecer isso, degolar alguém, tirar a vida de alguém? O que leva as pessoas a fazer isso? Não nos cabe o julgamento. Aí olha para cima e fala, pera lá, Deus, uma das condições da lei do Espírito, questão de 5 a 12, ele diz assim, das particularidades da divindade.
Resiliência, né? Onipresença, onipotência, tererê, e está lá. Misericórdia e justiça infinita. Olha, se Deus usa de justiça e permite que alguém mate em quantidade que se mata, que faça absurdo que se façam, e Ele permite, Ele está permitindo tudo isso. Não é por conta dele, é a conta daqueles que ainda estão dispostos a fazer esses atos. E Ele sabe, gente, onde é que essa humanidade vai chegar. Porque o que matou é o irmão em desvio de comportamento. Preso ainda à escuridão, não enxergou a luz. Atire a primeira pedra àquele que está isento de pecado. Não nos cabe o julgamento daquele que erra. Rezemos para que essa condição mude. Como é que ela mude? Na minha transformação. Aí eu transformo pessoas. Jesus veio com o propósito de transformar a humanidade. Deixarei convosco o Consolador prometido, que fará convosco o resto da humanidade, ou seja, até o fim dos tempos. Que tempos? Tempos de vingança, gente. Tempos onde o amor ainda não fez casa. Onde o nosso coração ainda não conseguiu perceber que somos filhos de Deus. Ele está em nós e nós estamos nele. A nossa porção divina tem que aumentar. Enquanto ela não aumentar, a humanidade vai caminhar do jeito que caminha. E Deus permite porque Ele já dizia lá atrás, que venha o escândalo, mas haja porque mão desse escândalo venha. O que compete a nós nessa condição é levantar o olhar para Deus, né? E saber que tem mãos amorosas de justiça conduzindo todos os seus filhos, porque Ele conhece a quantidade de fio de cabelo em cada cabeça dos seus filhos, na individualidade. E essa bondade infinita, esse amor misericórdia, se permite ainda a ignomia, a barbárie de hoje, é porque a humanidade ainda precisa. Aí vem um conceito muito natural que a gente conhece: cada povo tem o governo que merece, porque quem põe ele lá somos nós. Quem votou para lá estar esses somos nós. Então, vamos procurar ter nesse momento perceber quem é a pessoa, merece o meu voto. Porque num conceito hoje, que está na Constituição de 88, o voto é do povo. Não é isso? Para eleger aqueles que vão conduzir o povo, ou seja, o poder está com o povo. Aí chega uma condição dessa, você vai questionar. Separando a matéria, voltando ao nosso caso do Espírito, gente, o que nos compete enquanto Espírito? É o raciocínio correto daquilo que eu já dou conta de fazer. E muitas das vezes, o estudo de hoje, o outro vai absorver, mas não vai dar conta. Ok, está de boa, sem problema algum, a gente não está condenando ninguém. O convite é sempre esse: muda valores, muda conceitos, sai da mesmice, procura abrir leques, porque assim você começa a se perceber e se localizar enquanto espírito imortal. Porque senão você vai ficar copiando falas, copiando coisas que não tem nada a ver. É dentro de você. Coloquei hoje e estou dentro de uma família, essa família tem problemas. Me localizo ali dentro, aonde eu posso ser o suporte, onde eu posso auxiliar, aonde eu posso alguma coisa que de repente o problema sou eu, não é o outro. Se a gente tem mania de julgar que o outro é que tem problema, e a gente não usa o problema dentro da gente, né? Eu costumo dizer, quando a gente tem oportunidade de falar, e nas nossas conversas em rodas desse viés, é que evangelho, ou qualquer obra espírita, ou qualquer outra obra, romance, fora da doutrina espírita, toda obra que você lê, a leitura é para você, não é para o outro. Ok? E a gente tem mania de ler evangelho para o outro. Já sei isso, né? É para mim. Isso aqui, gente, comentei com a Angélica, é para mim. Sabe? Não é para o outro. Aí eu começo a perceber o quão pequeno eu estou. O quanto o meu caminhar ainda é lento. Mas olho para cima, vejo Deus, na sua infinita misericórdia, dizendo: você ainda não dá conta, que tem muito mais. Percebeu, gente? Tem muito mais. Só que ainda em prova e expiação, que é o mundo que nós habitamos, a gente só dá conta disso. Trabalho, sofrimento, dor, sacrifício.
Mas o que nos aguarda mais à frente, no quarteirão seguinte, é espiritualização. Aqui é aquisições de bases para que a gente se alce. Esse voo que o Espírito está fadado a dar. Porque é legado de Deus para cada um de nós. Seguir uma caminhada imortal para a felicidade eterna, onde mana leite. Então a gente tem que orar a nossa vida hoje, aqui na Casa Espírita, fora dela, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, né? Aonde eu posso contribuir, sem a cobrança, sem o peso, sabe? Porque isso não me localiza. Eu não sou essa pessoa. Estou estagiando nessa pessoa, mas eu não sou essa pessoa. Quando eu percebo que eu não sou Sandra, né? Que eu não sou Arlan, eu sou espírito, que hoje tem um nome, tem um propósito, ligado a uma família, mas eu sou caminhante da eternidade, em busca da coabitação com Deus na sua criação. Aí eu começo a perceber que tem valores que eu tenho que deixar de lado, não posso ficar preso ainda mais. Ah, mas isso não pode, você começou aqui, você vai largar tudo? Calma. O que é largar tudo? São conceitos diferentes, como ele disse aqui, são vários os propósitos. Porque eu largar tudo de repente para você é impossível. Eu largar tudo por outro, de repente você sair fora da confusão. Eu prefiro abrir mão disso, eu já não falo assim, não vou entrar nessa briga não. Prefiro abrir mão disso. E tem aquele que fala, né, com as falas mais grossas, que a gente não está condenando, né? Eu detesto briga, mas quando eu entro nela, eu dou um boi, uma boiada para não sair dela, não é assim? Então a gente tem que avaliar, gente, que hoje nós já temos raciocínio pleno para poder avaliar, no mínimo, aquilo que nos compete enquanto espíritos. Porque a doutrina espírita tem que falar exatamente de espírita, ela chama doutrina espírita, não é de Kardec. Outro dia, o IBGE, quando ele veio, estava lá, eu tive a oportunidade de olhar. Várias religiões. Denominação evangélica tem gente, mas tem mais de 50, 60 denominações. Irmãos de não sei o quê, amados do Cristo, mas não tinha denominação. Ok. Aí vem lá, espírita, não, kardecista. Eu olhei assim e falei, onde é que está essa religião kardecista? Kardecista, o IBGE classifica as pessoas, espírita como kardecista. Kardec é religião, gente? Não. É religião dos espíritos. Eu sou espírita, não sou kardecista. Mas, dentro do conceito que a doutrina traz do Pentateuco, aí sim, codificada por Kardec, dentro das suas condições naquela época, era a pessoa adequada, já programada para tanto, que não veio sozinho, Leon Denis veio junto, não é assim? Veio muita gente junto, veio Flammarion junto, para ajudar Kardec na composição desse evangelho, que trouxe para nós agora os outros 4 livros. Então a gente tem que avaliar que tudo tem o seu tempo e a sua função. E se hoje nessa condição eu esteja, eu tenho que começar daí a perceber que alguma mudança é o meu convite. E a doutrina espírita é, como eu disse, convite de Jesus aos corações. Ela não precisa de defesa, que por si basta. Então o movimento tem que ser correto. Escorreito nas suas relações, no sentido que a doutrina traz na sua pureza. Se a gente não separar isso, a gente vai estar comprando falas em casa espírita ali, que é o movimento espírita que ali está integrado, que comprou de fulano, que comprou de fulano. No domingo hoje está falando uma coisa dessa que eu compartilhei com ele. Ele fala de um caso desse, a gente fala de outros casos. Ele já contou isso aqui, eu vou repetir de novo. Alguém já ouviu essa história, que eu ouvi da boca dele. Ele disse o seguinte, que tinha um centro onde as pessoas, ao adentrar a casa espírita, tiravam o sapato e deixavam do lado de fora. Ok? E adentrar na casa espírita. Sentava na sua cadeirinha, ouviu uma palestra, perere. Chegou um palestrante, mais novo e tal, olhou aquilo estranho, bem, estava como convidado, né? Vou lá falar, né? Depois que terminou a palestra, chegou perto do presidente da casa. Meu irmão, por que as pessoas tiram o chinelo, o sapato para entrar aqui dentro? Ah, isso vem de não. O fundador da casa, o presidente da casa, ele chegava na casa espírita e tirava os sapatos dele, o chinelo, e entrava na casa espírita. E todo mundo fazia a mesma coisa. Esse cara está vivo? Não. O senhor Joaquim está vivo. 80 e poucos anos, mas está luz, está vivo. Vamos lá conversar com ele. Aí foi na casa do senhor Joaquim. Senhor Joaquim, por que o pessoal entra na casa espírita e tira o sapato? O Joaquim falou, até hoje estão fazendo isso?
O senhor começou, não, gente. Eu tirava o sapato, porque a casa estava em obra. Muita sujeira, muita poeira, muita areia. Então eu tirava o sapato e entrava lá. Ou seja, a gente ia copiando falas, copiando situações que não tem nada a ver com doutrina espírita. Nos deixamos levar pelo movimento espírita, que muitas das vezes comete planos. Percebemos que a gente fica muitas vezes massificando situações, porque é assim. Não, gente. É convite ao espírito, convite ao coração. E se ele estiver fechado, o convite vai passar, vai voltar de novo. Porque Jesus é assim, não é? Deus é assim. Ele espera. Espera que o seu filho abra o coração. Porque ele não invade a privacidade. O convite é sempre esse: transforme-te, meu irmão. 2 vezes. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu amor, de todo o teu coração. E amar o próximo como a ti mesmo. A ti. É a você, não é o outro. Entendeu? Mesmo nas relações mais íntimas, que é o santuário da nossa família. É você. Porque aqui você tem compromissos. Aí vem doutrina espírita, lei de causa e efeito, várias situações assim. Mas o convite é a transformação. Transformação moral, da renúncia que nos compete. Não da renúncia material. Que alguns conseguem, outros não. Não é assim? Outro vai dizer assim: você me tira tudo. Mas não me tira a pizza não, porque vai ficar difícil. Não me tira um doce de abacate não, sei lá o quê, um doce de preferência, que vai ficar difícil. Eu topo tudo, mas não me tira a Coca-Cola não. Ok, gente? Porque a gente está tão preso em certas situações que eu ponho valores onde esses valores não têm o menor efeito. Mas está tão preso aqui ainda, no meu instinto, da minha animalidade ainda presente, é que eu vou viver e fortalecer essas coisas. Valores. É errado? Não, só um retrocesso. Não retrocesso, só um pausar. É um estacionamento do espírito, que esse tem que caminhar célere. Mas se ele não consegue, que a matéria impede, que a matéria o impede de lançar à frente, que ele faça de acordo com o que ele dá conta. É isso? Envolva-se nas questões do amor e da fraternidade e da caridade. Mas envolva-se mantendo uma certa relação de distância. Para que o envolvimento não traga para você arrependimento. Não no sentido que eu fiz tudo, é que você está esperando alguma coisa em troca, meu irmão. E muitas vezes ela não vem. Aí o cara começa uma casa e daí a pouco ele some, que ele fala, sumiu, me lembrou com alguma coisa. Ele estava preparado para esse conhecimento que chega aqui? Porque senão ele estava lá até hoje fincado, se transformando. Porque as transformações e informações vêm daqui porque a nossa relação é no mundo dos espíritos. É lá que a informação chega. A retidão vem de cá. Kardec só conseguiu fazer essas obras porque a retidão veio de lá. Lá para ele, para a humanidade toda. E pela regularidade das informações, assertividade em todas elas, dando mais ou menos a mesma resposta para uma pergunta, é que se tornou verdadeira. Foi assim que foi feito. Eu respondo o que é Deus, ele fala, causa primeira de todas as coisas. Vai na França, na Inglaterra, no Brasil, causa primeira, através de vários médios. Opa, então isso é verdadeiro. Foi assim que foi feito. Foi dessa maneira que foi chegado à conclusão que isso é verdade. Ele também não conhecia. Ele teve que buscar conhecimento. Kardec não queria fundar a doutrina espírita, gente. Kardec era deísta. Ele era agnóstico. Só que um cara que tinha como Deus a relação principal do Deus natural. E tinha razão, tinha ciência e tinha filosofia. Formado em Pestalozzi. Então, um cara de conhecimento, de capacidade, de discernimento, de interpretação. Por isso que ele é o codificador. Com 17 anos já escrevia livros. Tinha um intelecto, capacidade para isso. Então, ele adentra a doutrina espírita com todo o ceticismo que ele tinha, por ser agnóstico, recebe 50 cadernos. E dali, então, ele começa a estudar tudo aquilo e compila, coordena, codifica respostas e situações dentro da verdade que ele recebeu dos Espíritos e a sua cuidado enquanto intelectual que era, e aqui é verdade. Aqui eu posso dizer que tem alguma coisa por trás que não é só fenômeno. Então ele começa a adentrar na doutrina espírita, se torna espírita, funda a Revista Espírita, que no princípio o seu nome é Revista de Estudos Psicológicos, não religiosos. Não estou com isso negando a parte religiosa da doutrina espírita, muito pelo contrário. Mas vamos separar as coisas da gente.
Porque senão a gente vai comprar falas que vêm, coisas que já não tem no contexto, romances que de repente é só história, e me compete é a mim. Sempre na nossa individualidade. Sempre, sempre. Quando você transforma, Toninho transforma esposa, transforma filhos. No transformar, integra a sociedade, a sua transformação, resolve ajustar, vamos olhar em uma casa espírita para trazer conhecimento, abrir o leque, ser a luz do mundo sobre a base do Evangelho de Jesus, sem sair fora disso. Sem os meus interesses pessoais, a não ser aquele da minha elevação. Não para ficar bem na fita socialmente dizendo. Não para ser o cara que no futuro que desencarnar tem na parede da casa espírita fundador Toninho não sei o quê. Não, esse não é o propósito. O propósito é contribuir para aquilo que ele já dá conta, daquilo que ele consegue fazer. Abrindo espaço e oportunidade para que o conhecimento chegue e chegue ao ouvido daqueles que precisam ouvir. Assim funciona o meu espírito, gente. Né? Poderia repetir esse texto aqui milhares de vezes, até a gente absorver tudo, porque ele é um pouco complexo. Tem várias nuances ali. Mas no bojo, ele está trazendo o quê? Jesus, gente. Jesus. Exemplificou tudo e vivenciou tudo. Só numa época ele tinha que falar de parábolas. Porque o povo ainda não tinha capacidade de entender. E hoje, 2000 anos de tudo, a gente ainda não tem capacidade de entender muita coisa. Essas coisas do Espírito, não é assim? É uma preparação, como eu disse, para mais à frente, gente. Enquanto Espírito imortal que somos, tem muito mais à frente. Mas hoje eu vou fazer o que eu dou conta, sabe? Com a minha consciência reta e limpa. Tentando influenciar aqueles que eu consigo ter o exemplo, não pela retórica. Sabe aquele negócio? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É mais ou menos assim. É bom para ele, mas não é bom para mim. Tem que ser bom para você, não é amar o próximo como a ti. Então, Jesus, gente, é esse modelo e guia da humanidade que a gente vem reverenciando sempre, sabe? Mas de uma maneira justa, de uma maneira ajustada, sem fanatismo, né? Sem o chicotinho, porque eu tenho que ser assim, eu tenho que ir lá, tem horário, tem disso, tem dia que não vai dar. Vou trazer um exemplo que aconteceu ontem para vocês. Eu fico muito tranquilo em relação a isso. Ontem, sábado, era dia de eu ir para a rua e levar a população de rua alguns donativos, algumas coisas, alimentação e por aí afora. Eu tinha compromisso, eu falei, ok, tem uma equipe de 3 equipes que me acompanham nesse processo e a cada sábado eu levo alguém de uma equipe para poder fazer esse trabalho. Mas estou sempre próximo, sempre lá dentro, todo sábado estou lá. Aí carregaram uma Kombi com 180, 190 manifestos para levar para a rua. Ok? Tá bom. Aí a gente tem um trajeto que a gente faz, estamos em Santa Efigênia, o Bezerra está ali, e então dali o pessoal sai, vai para a região centro-sul para achar esses irmãos que estão aí, né, no caminho. Tudo bem. Só que no meio desse trajeto, bem no início dele, quase, a Kombi faz assim, puf, perde força, não anda nem para frente nem para trás. 172 marmitéis lá dentro para ser entregue. 7h40 da noite. Chovendo. E agora? Aí o telefone toca. Então, assim, o que eu faço? Olha para cima, tem que ter intenção aqui agora. Vamos ver. Bom, eu não sou presidente da casa, eu tenho que ligar para o presidente da casa. Liguei para o presidente da casa. Está acontecendo assim, todo mundo tem suas obrigações, ok, tenta resolver desse jeito. Eu falei, ok. Eu falei, meu amigo, faz o seguinte, vai até a casa de Bezerra, pega um Uber, que eu não posso ir aí nesse momento agora para te socorrer. Pega teu carro, pega esse marmitese, leva para dentro da casa de Bezerra de novo, põe dentro do freezer, que é hoje, domingo, vai ter N famílias que vão lá almoçar todo domingo, receber doação, cesta básica, oferta, doa esse alimento, que até lá não vai estragar, para essas pessoas poderem então se alimentar. O serviço não vai ser perdido, infelizmente não vai. Aí eu olho assim, o que Deus está querendo mandar de recado? Porque tem que botar alguma coisa. Concorda? Se a gente é só instrumento de uma tarefa qualquer que seja, quando dá errado, deu errado porque eu não me dispus a trabalhar? Não, o problema é mecânico. Acontece com qualquer carro, com qualquer veículo. Mas dentro disso aí eu tenho que analisar. Eu estou obsediado. Os espíritos estão me fazendo aqui, quero estragar essa como calma. É mecânico, isso acontece. Não é assim? Algum recado está sendo feito.
Aí eu olho e falo assim, o acaso não acontece, Deus sabe aonde isso tudo vai chegar. Eu não tenho capacidade de fazer um raciocínio puro disso aí, porque essa verdade ainda não me chega com o raciocínio para que eu possa interpretar sem erro. Aí eu ponho na conta do acaso, eu ponho na conta daquilo que aconteceu e tudo, mas eu dou solução. Então faça desse jeito assim melhor. Amanhã avalia, quando tem seguro, amanhã consegue ver o que for. O fundo é, gente, a gente tem que botar na mão de Deus situações que nos fogem do controle, porque o retrato está sendo dito que de repente mais à frente a gente vai entender o porquê. Porque não acontece o acaso, ok? Sai uma equipe de uma casa de amor de caridade levando a várias centenas de pessoas o seu benefício da alimentação ou de uma muda de roupa, uma coisa qualquer que seja, e não chega até ele e volta para ser servido àqueles que também estão em necessidade alimentar, em dificuldades materiais, que depende de uma cesta básica, uma coisa qualquer que seja. O objetivo tem isso aí, ok? Então a gente tem que olhar para Deus e agradecer a oportunidade e não fazer muito questionamento disso, daquilo outro. Leve a sua vida dentro do processo da solidão. Procura dentro daquilo que você já dá conta fazer com propriedade. Aquilo que te satisfaça. Não faça simplesmente por sociedade. Ou por socialismo, para ficar bem na fita, para ficar bom assim, assim. Se eu não posso, não posso. Se eu posso, eu posso. Correu aí. Ah, mas não é possível. Você já estudou tanto, já conhece tanto, e agora você está dando para trás. O que é dar para trás? Muitas das vezes o passo atrás é o passo à frente. Depende da análise de quem faz. Então, gente, a gente não está no coração de cada um, sabe? Para fazer julgamento. Antes de tudo, somos espíritos imortais e cada um tem um processo evolutivo com necessidade nas suas particularidades. Respeitamos isso. E procuramos dentro de nós a condição do espírito imortal que nós somos. Porque assim a gente deixa de ser aquele cara egoísta conosco mesmo, deixamos de usar o suporte conosco mesmo, e eu particularmente não depoimento. Me afastei muito de família em função de casa espírita. Ok? Está na hora de revelar a luz. Por isso eu disse que esse estudo é para então, gente, pisa no freio, faça aquilo que você dá conta, mas faça com propriedade, faça com vontade. Não fuja daqui de dentro, que aqui dentro é onde você adquire conhecimento espiritual. Aqui tem verdades pela mediunidade. Beleza? Mas dentro daquilo que você dá conta. Porque senão, meu amigo, você só manda. Meia pouco, mas agradeço a vocês por terem aqui, tá, gente? Desculpe as falas um pouco exageradas. A gente procura ter uma certa dificuldade com o texto, tudo aquilo que a gente consegue absorver e interpretar, tá bom? O livro é Em Torno de Jesus, o Espírito de Jesus. Procurem, que vocês vão achar muita coisa ali de várias informações e exemplos de Jesus na sua conduta do dia a dia enquanto espiritual. Deus, muito obrigado. Nós que agradecemos.